Lucas 2, 41 até o 52 diz assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Vamos orar. Se puder, feche os teus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar, nesta manhã. Eu sei que nós não estamos aqui por acaso. Foi o Senhor quem nos trouxe. E se o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor tem algo para falar, para fazer nas nossas vidas. E nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nessa manhã. Revela a tua palavra aos nossos corações, porque quando recebemos a tua palavra, quando ouvimos a tua voz, as nossas vidas nunca mais são as mesmas. É isso que nós desejamos nessa manhã. Nós estamos abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, mais uma vez eu peço e oro a Ti, usa a minha vida como profeta. O Senhor sabe, eu sou dependente de Ti, que a Tua unção esteja sobre a minha vida, para que eu consiga entregar aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Perdemos a hora! Out of all the rangers, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Randolph ain't too far behind. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, feeling like a merry-go-round. Conseguimos. Nem acredito. Não esquecemos nada, não é? Olha a cara do Pimentinha. Esqueceram de mim. Quem já assistiu esse filme? A criança gostou. Esse filme eu assisto desde que eu era criança. Hoje assisto com meus filhos. Eu acho que eu devo ter assistido esse filme 30 vezes. E toda vez que eu assisti esse filme eu pensava: que loucura, né? A gente entra na história do filme e a gente pensa que aquilo é verdade. E eu pensava assim: isso com certeza é algo impossível de acontecer. Que pai e que mãe que esqueceria do seu filho, iria embora, faria uma viagem, iria para outra cidade, outro estado, sem perceber que o seu filho estava ali com ele? Mas na verdade essa mesma história do filme Esqueceram de Mim, que a gente assistiu tantas vezes, aconteceu na família, na casa do Salvador do mundo. José e Maria, os pais de Jesus, eles esqueceram de Jesus, do menino Jesus. E o texto que nós lemos aqui vai nos dizer que Jesus, quando seus pais o esqueceram em Jerusalém, ele tinha 12 anos. Já não era uma criancinha pequena, um pré-adolescente ali, 12 anos de idade. Esqueceram Jesus e só foram perceber que Jesus não estava com eles depois de um dia inteiro de viagem. Eles saem de Nazaré, vão a Jerusalém, e eles estão em Jerusalém para comemorarem a festa, celebrarem a festa da Páscoa.
Na verdade, eles estavam fazendo o que todo bom judeu fazia. Deus havia ordenado e dito a Moisés e Arão que por todas as gerações, na verdade era um estatuto perpétuo, Deus disse, eles deveriam comemorar a Páscoa. O significado da Páscoa você provavelmente sabe, né? Foi a libertação, na verdade, quando Deus libertou o povo, seu povo, do Egito, para que eles saíssem ao deserto e então fossem à terra prometida. Na noite anterior, Deus então diz que eles deveriam celebrar essa Páscoa, né? Páscoa significa passar por cima, porque o anjo da morte iria passar ali e matar todos no Egito, mas a casa que tivesse sangue nos umbrais da casa, ele passaria por cima e não atingiria aquela casa, e então eles celebrariam uma festa, e essa festa, o nome dela seria Páscoa, e por todos os anos, a partir daquele momento, todo judeu deveria comemorar ou celebrar esta festa. Então, desde então, os judeus, uma vez ao ano, celebravam esta festa chamada Páscoa. Judeu é festeiro, e as festas dos judeus, elas duram, não é como a nossa, a gente vai ali no aniversário e fica ali 2, 3 horas e vai embora. Os judeus fazem festas de uma semana, e essa era uma das festas que duravam vários dias, e eles então todos, muitos morando em diferentes lugares. Por exemplo, a família de Jesus nessa época morava em Nazaré, e de Nazaré então eles fazem uma viagem nessa época do ano, na Páscoa, para então celebrarem, para festejarem. Era uma época do ano que Jerusalém ficava muito cheia. Até esses dias eu preguei sobre isso, e quando você vai ler na história, historiadores dizem que nesse período, por volta de 250 mil animais eram sacrificados nesse período de festa. A população, na verdade, de Jerusalém duplicava nessa época, porque pessoas, judeus que moravam em outras regiões, voltavam ou iam até Jerusalém para que então comemorassem ou celebrassem essa festa. Então, a cidade lotada, muita gente, tanto que no texto que nós lemos vai dizer que a família de Jesus, ela não foi sozinha para Jerusalém. Haviam companheiros de viagem, haviam colegas, haviam familiares. A gente não sabe, Lucas, por mais que talvez ele tenha sido um dos escritores dos evangelhos que deu mais detalhes nas histórias que ele conta, ele não nos diz o número de pessoas que foram, mas ele diz que não era apenas a família, ele diz que tinham companheiros de viagem, ele diz que tinham amigos, colegas, ele diz que tinham familiares também, talvez 50, 80, não sei, mas um grupo de pessoas que saem de Nazaré, vão para Jerusalém, para que então eles comemorem ali, celebrem esse período, e depois de uma semana iriam voltar para Nazaré. E a história aqui em Lucas, ele nos conta no capítulo 2 que depois dessa festa, depois de celebrarem, então eles vão retornar cada um para suas casas, quando de repente, depois de um dia, a família viajou sentido Nazaré, de Jerusalém a Nazaré, durante um dia todo, e não perceberam que o menino Jesus de 12 anos não estava no meio deles. Eles foram perceber no final do dia. E o texto vai nos dizer que na verdade eles voltam para Jerusalém porque tentaram encontrar no meio ali das pessoas. Cadê Jesus? E Jesus onde é que está? Ninguém sabe de Jesus, ninguém encontra o menino Jesus, Jesus não está. E aí aquele desespero, então eles decidem voltar para Jerusalém para procurar o menino Jesus. Mas eles não encontram Jesus assim que eles voltam. O texto nos diz que eles encontraram Jesus depois de 3 dias. Você já pensou no desespero? Você perdeu teu filho? Eu não sei se alguém aqui já perdeu um filho por 5 minutos no mercado. Você corre nos corredores desesperadamente 5 minutos porque você perdeu seu filho. Agora imagina só 3 dias. Depois de 3 dias você já começa a pensar em inúmeras coisas. Mataram, sequestraram, sacrificaram, alguma coisa fizeram. Eu teve uma vez que eu acho que eu quase fui sequestrado quando eu era criança. E eu vi o desespero nos olhos da minha mãe quando ela pensou que eu poderia estar sendo sequestrado. Eu acho que eu ia ser mesmo. Eu era pequeno, eu devia ter uns 5 anos. Eu estava no mercado com a minha mãe e a gente chegou na fila do mercado e estava uma fila grande e tinha uma mulher na nossa frente, com um carrinho cheio. E a mulher na fila do mercado começou a puxar papo comigo e com a minha mãe, conversar, brincar comigo, que bonitinho, não sei o que e tal. E aí conversando com a minha mãe, aquela coisa, pessoa, gente boa parecia. E aí de repente ela falou assim: nossa, esqueci minha carteira no carro. Aí ela falou assim: quer ir lá comigo? Você olha o meu carrinho, quer ir lá comigo? Vamos comigo, eu vou te pegar uma coisinha que eu tenho para você lá no carro. E ela pegou na minha mão e eu fui.
E fui indo. Minha mãe na fila, quando ela me viu de longe, caiu a ficha. Ela falou que gelou inteira na fila. Sabe quando não tem reação? A pessoa pega ali, ela não falou não, e ela me viu indo. Eu estava na porta do mercado, ela largou o carrinho na fila, saiu correndo, foi lá na porta, me puxou da mão da mulher, falou: ele não vai não. A mulher ficou meio assim, minha mãe me trouxe de volta. E acredite se quiser, a mulher não voltou para a fila, sumiu. Talvez eu não ia estar aqui hoje, mas eu vi na cara da minha mãe o desespero. E eu fico pensando, imagina se aquela mulher tivesse me levado e eu sumido por 3 dias. Jesus está sumido por 3 dias, um caos, um desespero. Talvez 3 dias a família sem dormir, andando por Jerusalém de cima para baixo, noite e dia, anunciando para as pessoas. Tem um menino de 12 anos e ninguém sabe onde ele está. A gente às vezes não entra nas histórias da Bíblia, né? Mas é isso que está acontecendo, um desespero, um caos. Mas na verdade, o que eu quero falar, e a mensagem central aqui, é que de uma forma ou de outra, perderam Jesus. E a verdade é que na vida de um cristão, inúmeras vezes acontece exatamente o que aconteceu ali em Jerusalém. A gente acaba perdendo Jesus algumas vezes na nossa caminhada. E eu estou falando com gente crente, eu estou falando que se relaciona com Jesus, eu estou falando com gente que já andou com Jesus, mas em algum momento perdeu Jesus. E eu acho que essa história, na verdade, ela vai nos trazer alguns ensinamentos. Como é que isso aconteceu? Como que eles perderam Jesus? Como é que pode? E pior do que perder, porque eles perderam e não perceberam. Eles perderam e foram se dar conta que haviam perdido depois de um dia já de viagem. Como é que alguém perde uma criança? Como é que perde Jesus e não percebe? Então, fazendo estas perguntas aqui para esse texto, eu acho que a gente pode tirar algumas respostas que talvez possa nos ajudar em como não perdermos Jesus no meio da nossa caminhada e no meio da nossa jornada cristã. Como perder Jesus no caminho? Como não perceber que Jesus não está mais ali ou aqui comigo? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Quando eu estava estudando para pregar essa mensagem, eu falei isso no primeiro culto, eu quase que pensei em não pregar esta mensagem, porque chega a ser uma mensagem infantil, simples, só que eu sei que, por mais que seja muito simples, eu acredito que seja muito profundo, porque eu acredito que todos nós em algum momento perdemos Jesus no meio da nossa caminhada com Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês nessa manhã. Acredito que pode trazer boas lições para as nossas vidas. No versículo 41 diz assim, e eu gosto que Lucas ele é detalhista. Por exemplo, aqui ele diz: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E ele começa dizendo todos os anos. Aqui é um detalhe importante. Ou seja, o que é que Lucas está tentando mostrar para nós? Que não foi uma casualidade, não foi uma vez, não foi um evento em especial que a família foi. Ele está dizendo, era algo rotineiro, era um costume da família. Ou seja, eles sempre faziam isso, era algo que eles sempre faziam, todos os anos. Jesus está aqui já com 12 anos, o texto que nós lemos nos diz isso, que Jesus já tinha 12 anos. E todos os anos aquela família ia para Jerusalém. Gui, o que isso pode nos ensinar? Eu acredito que existe algo aqui no que Lucas talvez está tentando passar. Porque quando a gente fala sobre todos os anos, quando ele diz aqui todos os anos, eu acho que a mensagem que ele está de alguma forma tentando transmitir é que era algo comum para aquela família. Era algo que eles sempre faziam, ou seja, eles estavam acostumados com aquilo ali. Não foi novidade, não foi. Chegamos lá para a festa e eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque se fosse a primeira vez que eles estivessem ali, talvez o cuidado que eles teriam por ser a primeira vez seria diferente do cuidado talvez que eles tiveram por irem todos os anos. Porque por irem todos os anos, aquilo ali para eles já era algo normal. Por irem todos os anos, talvez eles já conheciam a maioria das pessoas que estavam ali. Por irem todos os anos, eles já se sentiam em casa, confortáveis. É verdade ou não é? Por exemplo, você vai na casa de um casal de amigos. Você vai a primeira vez e você leva os teus filhos, pelo menos você que tem filho.
o que você faz na primeira vez que você está na casa de uma outra pessoa? Né? A criança está na rédea aqui. Você senta aqui do lado do sofá, fica menino. Se você aprontar chegando em casa, você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque você não está à vontade ainda ali. Não, você é a primeira vez, você não tem intimidade com aquelas pessoas. Você não sabe como aquela casa funciona. Então você chega na porta. E hoje em dia tem muitas casas que tem o hábito de tiro tênis na porta. Então você pergunta, tiro tênis, fica de tênis. Cuidado, quando você for hoje na casa das pessoas, tem que ir de meia sem furo. Porque hoje, na casa de muita gente, manda tirar o tênis. Se a tua meia estiver furada, você vai passar vergonha. Eu já tive essa experiência. Aí você fica com um pé em cima do outro, cruzando, escondendo o furo da meia. É chato demais. Então, dica do pastor: vai na casa de alguém que nunca foi, põe meia nova, em nome de Jesus. Dica super espiritual, vai te abençoar. O inimigo não vai te envergonhar, você não vai passar vergonha, Deus vai te abençoar. Ah, meu pastor inventando um monte de coisa. Mas é isso, você chega lá e você está desconfortável, você está tentando entender o sistema da casa, o que pode, o que não pode. A criança pode brincar, não pode, senta aqui, você está de olho nas crianças. Agora, vai durante 12 anos na casa da mesma pessoa, chega já chutando a porta, as crianças já entram, já correm lá para cima, para o quarto, para o lugar onde tem os brinquedos, todo mundo já se sente em casa. Você está tão em casa que você entra na casa, você já abre, vou pegar uma água aqui, está em casa, pô, abre aí, pega aí. Você está familiarizado, as pessoas você está acostumado com aquilo ali. E o que acontece quando nós estamos familiarizados e acostumados? A gente relaxa, é ou não é? Eu penso que é exatamente o que está acontecendo aqui. A família vai todos os anos. Eles fazem aquilo ali todos os anos. Talvez eles fazem aquela viagem com aquela turma todos os anos. Já fazem, na verdade, 12 anos que Jesus estava com eles, mas antes de Jesus estar com eles, já faziam também. Então era algo comum para eles, fazia parte do cotidiano, da rotina anual deles. Eles estavam acostumados. E eu penso que isso aqui, em algum momento, pode sim ser um perigo. E foi um perigo para eles, e pode ser um perigo nas nossas vidas também. Porque a familiaridade com o ambiente, com a festa, com as pessoas, fez com que eles tirassem os olhos de Jesus. E talvez você está pensando, mas qual é o sentido? Sim, tem sentido. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, a primeira vez que você pisou aqui na igreja, talvez você veio aqui e convidado por um amigo, familiar, sei lá, mas talvez você veio em um ambiente como esse porque você estava precisando muito de um toque de Deus. Você estava doente, você estava numa depressão, você estava com um problema. Aí alguém viu a tua situação, um familiar, um amigo, falou assim: cara, você não quer ir lá na minha igreja? Porque ela entendeu que você está precisando de Deus na tua vida. E aí você que nem gosta de igreja, ou nem gostava de igreja, fala assim: bom, eu estou na pior mesmo. De repente, se Deus existe e falam que Deus está nesse lugar lá, de repente eu vou, e Deus de repente vai falar comigo, e de repente Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Você entra geralmente, primeira vez na igreja, com uma expectativa diferente. E aí você entra num ambiente como esse, você está prestando atenção em tudo. Alguém levanta a mão na frente e você fala: o que essa pessoa está levantando aqui? O que isso significa? A música que está sendo cantada, você não está cantando porque você não sabe, mas você está olhando no telão e lendo a letra e tentando decifrar, entender o que isso significa. O que eles estão cantando? Que o Deus dos exércitos, o dia não haverá mais tristeza. O que é isso que está acontecendo? E você fica tentando entender tudo o que está acontecendo. Aí chega na hora da palavra, você fica ouvindo com atenção cada palavra que sai da boca do pastor. Afinal, de repente, vai que se Deus existe, vai que Ele fala alguma coisa comigo nesse dia aqui, então deixa eu ficar atento, porque quer saber de uma coisa, eu vou vir só hoje e nunca mais vem, então deixa eu ver se eu recebo alguma coisa. É diferente quando a pessoa não está habituada, ela vem, ela fica observando tudo, ela quer pegar tudo, mas o que acontece? Essa pessoa, ela vem 1, 2, 3, 5, 10, 1 ano, 10 anos, 15 anos, e agora ela já se sente em casa. Ela já está familiarizada com o ambiente. Ela chega lá no estacionamento, já dá oi para o Zé que está no estacionamento, já dá oi para o Orlando, que nome que eu estou inventando, lá no estacionamento. Ela já está se sentindo em casa. Ela chega ali na recepção, já cumprimenta todo mundo. Os filhos, ela não sabe nem por onde estão. Um correu para lá, outro correu para cá, porque ela se sente em casa, ela está à vontade, é a casa dela. Ela entra aqui no culto e ela começa a cantar. Ela não precisa olhar para o telão, ela já decorou a letra, e ela canta, e ela levanta a mão. Só que sabe o que acontece?
inúmeras vezes ela está aqui cantando e levantando a mão e falando: Deus dos exércitos, Ele vence as batalhas, e está pensando na tia, está pensando na morte da bezerra, ou então até está cantando a letra, mas na verdade aquela letra ali, talvez ela não está nem pensando no significado do que ela está cantando. Ou então o pastor abre em Lucas no capítulo 2, onde o menino Jesus foi esquecido em Jerusalém pelos pais, e ela já pensa: pastor, eu já ouvi esta passagem muitas vezes, essa passagem é muito simples, só esqueceu o menino Jesus. E ela pensa: não tem nada que Deus possa. Ela já está acostumada com os textos, ela já está familiarizada com a Bíblia, ela já está acostumada com o ambiente, e aí muitas vezes, por conta de estar familiarizada, ela perde Jesus no meio do caminho. Ela entra na igreja, ela vem no culto, ela canta as músicas, mas ela perdeu o menino Jesus, porque às vezes ela já está preocupada com tantas outras coisas. Ela já entrou nesse lugar, ela está atendendo um ritual que ela faz todas as semanas, mas ela tirou os olhos do que é mais importante, e muitas vezes a familiaridade acaba nos causando isso. Os pais de Jesus tiraram os olhos de Jesus, por quê? Porque estavam confortáveis demais. Se fosse a primeira vez, talvez eles estariam: menino, fica aqui, olha o tanto de gente na cidade, olha a confusão, vai se perder. Mas já estava acostumado. O dia passava, as crianças brincavam, mas sempre dava certo. No final do dia, o menino Jesus aparecia com os amigos ali por perto, e estava tudo certo, estavam acostumados. E muitas vezes, e eu estou dizendo isso porque eu percebo que muitas vezes esse é o mal do crente velho, do crente antigo. Já virou normal demais. É mais um culto, é mais uma reunião, é mais uma pregação, são mais algumas músicas que eu já cantei durante toda a minha vida, e a gente perde Jesus. Sabe por quê? Porque nunca é mais um culto, nunca é mais uma música. Sabe por quê? Porque talvez naquela música que você vai cantar hoje vai ser a música que vai mudar a tua vida para sempre, e você nem sabia disso. Talvez era mais um culto, mas não era mais um culto, porque na verdade talvez hoje você entrou aqui achando apenas que era mais um culto, mas na verdade Deus já havia decretado e dito: é nesse dia que eu vou falar algo tão poderoso na vida daquela pessoa, que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Mas pela familiaridade, muitas vezes a gente perde Jesus, a gente perde aquilo que Deus está tentando falar com a gente perde Jesus no meio do caminho, porque é comum demais. E a família de Jesus perdeu Jesus, porque estava se sentindo confortável. E eu penso que é um mal que chega até nós nos dias de hoje, e geralmente com os que têm mais tempo até de igreja, por estarem tão acostumados. Eu digo isso porque a gente tem essa tendência até de olhar, por exemplo, uma mensagem que vai ser pregada: essa mensagem eu já conheço, esse texto eu já li, eu já reli, sei de cor, eu cito essa passagem que você leu aí de cor, minha mãe me ensinou de criança, eu vi a vida inteira. E às vezes, por estarmos tão familiarizados até com o texto, perdemos Jesus, deixamos de ver Jesus ou de ouvir Jesus, e que foi o que aconteceu ali. Eu quero tentar nesse texto encontrar algumas respostas de como eles perderam Jesus. Como é que a gente pode perder Jesus se Ele é a pessoa mais importante, se Ele é o maior bem que nós temos nas nossas vidas? Como é que a gente pode então perder Jesus como a família de Jesus o perdeu também? Versículo 43 diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Interessante o que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque a gente acha que tem algo muito fixo na nossa cabeça do que pode fazer com que a gente perca Jesus. Se eu fizesse essa pergunta aqui: o que pode nos fazer perdermos Jesus no meio do caminho? Certamente você iria dizer: bom, a gente sabe através da palavra de Deus que o que nos separa de Deus, o que é? Pecado. Então já sei como é que perde Jesus: é pecando, errando o alvo,
fazendo escolhas que não são as escolhas de Deus para a minha vida. É isso aí que me faz perder Jesus. Eu me afasto de Deus quando eu escolho o pecado e não escolho servir ou obedecer a Deus. Então a gente poderia colocar uma lista imensa, e na Bíblia tem algumas passagens que vão ter algumas listas de coisas que nos afastam de Deus. Isaías, na verdade, capítulo 59, ele vai dizer isso, né? Que é o pecado de vocês que afasta, é a iniquidade de vocês que os afastam de Deus. Sim. E aí a gente poderia então fazer uma lista. Bom, o que me afasta de Jesus? O que faz com que eu perca Jesus no meio do caminho? Bom, Gui, se eu me prostituir, se eu mentir, aí a lista é muito grande. E geralmente a gente pensa só nestas coisas. Então são coisas ruins, né, para nós. São os pecados que faz com que a gente perca Jesus no meio do caminho. Sim, isso é verdade, mas não é completo. Porque não são só as coisas ruins que faz com que a gente perca Jesus no meio do caminho. Não são só os pecados que levam uma pessoa a perderem Jesus no meio do caminho. E talvez porque eu fico pensando, se o diabo ele é inteligente, ele sabe, ele conhece a palavra de Deus, será que o diabo não fica criando estratégias o tempo inteiro para roubar Jesus das nossas vidas? Certamente. Se você é um cristão, se você conhece a palavra de Deus e você vai lutar contra o pecado e você vai tentar de todas as formas se afastar do pecado, será que o inimigo não está pensando, bom, se eu não consigo enganar ele com o pecado, será que eu não consigo enganar ele com alguma coisa que não seja pecado? Com certeza. Você sabe como é que a família de Jesus perdeu Jesus? Foi numa festa. Aí talvez o crente ele hoje vai estar vendo, pastor, por isso que não pode ir para a festa. Estava na festa, perdeu Jesus. Quem vai para a festa, depende da festa, perde Jesus mesmo. Mas essa festa aqui que a família de Jesus estava, não era essa festa que você está pensando, não era carnaval. Você não estava no carnaval não, né, crente? Teve alguns que entraram debaixo da cadeira, eu vi. Era uma festa boa. Essa festa ela era tão boa que não era apenas uma coisa boa, era um mandamento. Deus havia dito e declarado: façam isso, comemorem essa festa perpetuamente, para sempre. Eles não estavam apenas fazendo uma coisa boa, como também obedecendo. Meu Deus, será que tem como obedecer e perder Jesus, mesmo obedecendo? Tem. Eles estavam fazendo algo bom, estavam obedecendo, e mesmo assim perderam Jesus naquela festa. E talvez essa seja uma das grandes estratégias do inimigo contra aqueles que servem a Deus. Porque, como eu disse, provavelmente se você está num ambiente como esse, você é uma pessoa que hoje procura obedecer a Deus, fugir do mal, da aparência do mal, do pecado, de viver uma vida pecaminosa. Afinal, você sabe, vai trazer destruição, vai me afastar de Deus. Não quero isso. Será que o inimigo então não usa estratégias para que, até fazendo coisas boas, não erradas, você perca Jesus também no meio do caminho? Eu acredito que sim. Se você for olhar, por exemplo, Jesus, ele confrontou pessoas, muitas vezes, que faziam coisas boas, mas estavam longe, com o seu coração longe dele. Então é possível fazer coisa boa e não ter Jesus, e ter perdido Jesus. E coisa boa, eu estou falando aqui, não é coisa boa só de não é ser uma pessoa boa, ser uma pessoa correta. Isso aí também faz parte de caráter, enfim. Eu estou falando de coisa boa para Deus até. É gente que lê a Bíblia, é gente que faz as suas disciplinas espirituais. Pastor, eu leio a Bíblia, eu oro todo dia, eu jejuo, eu sou generoso, eu dou oferta, coisas boas, coisas que Deus disse que deveríamos fazer. E eu penso que muitas vezes, até no meio das coisas boas, por causa das coisas boas, às vezes a gente é enganado. E por fazermos as coisas boas, a gente pensa que por estarmos fazendo estas coisas, Jesus está conosco. Não necessariamente. Você pode ler a Bíblia todo dia e não ter Jesus no teu coração. Você pode vir no domingo, todo domingo aqui, e Jesus está longe de você. Você pode fazer coisas boas e mesmo assim Jesus
não está com você. Jesus, no Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5 até o 7, para mim, maravilhoso esse sermão. Inclusive preguei uma série nesse sermão, preguei 18 mensagens no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, talvez o sermão mais conhecido de Jesus. Isso é uma coisa que eu quero fazer com o tempo. Eu quero repetir algumas séries que eu preguei. Tem algumas pessoas até que pedem, pastor, aquela série que você pregou, uma amiga me mandou esses dias, prega de novo, já fazem 4 anos, vai, o pessoal já esqueceu, fala de novo. Sermão maravilhoso. E nesse sermão Jesus está falando com fariseus. Era gente crente. Ele está falando com gente que vai no templo, ele está falando com gente que ora, ele está falando com gente que cumpre as disciplinas espirituais. Eles jejuavam, eles iam ao templo, eles davam ofertas, eles ajudavam os pobres, eles eram generosos, faziam a coisa certa. E Jesus os confronta e fala para eles: vocês são hipócritas. Ou seja, vocês fazem, mas Jesus, na verdade, o coração de vocês está tão distante. O que eu aprendo é que é possível fazer coisas boas e mesmo assim estar longe de Jesus. Eles estavam numa festa maravilhosa e perderam Jesus ali no meio de coisas boas. Não são só as coisas ruins que roubam Jesus da tua vida. Começa a prestar atenção, porque tem coisas que são boas e roubam da tua vida Jesus também. Às vezes a gente fica naquela coisa, não, eu fujo das coisas ruins, mas talvez tem muita coisa boa que está roubando você. É aquilo, tem muitas coisas boas na vida que são boas e está tudo bem, só que o que eu preciso prestar atenção é: será que estas coisas boas, que até coisas que Deus me proporciona, será que estas coisas boas não estão roubando de mim Jesus na minha vida? Será que por estar fazendo essas coisas boas, Jesus já ficou para trás na minha história? E eu percebo que talvez este seja um dos maiores perigos para nós que somos cristãos, que vivemos em um ambiente como esse, é fazermos coisas boas, é estarmos no culto, é estarmos nos connects, é servirmos em algum lugar, mas não percebermos que estamos fazendo, mas na verdade já perdemos Jesus, talvez já há bastante tempo. Eles estavam numa coisa boa, numa festa boa, obedecendo a Deus, e mesmo assim perderam Jesus. Isso aqui não é o tema de hoje, mas é religiosidade. Religiosidade é quando você faz as coisas que a tua religião ela diz que são boas e que você deve fazer, mas pura religiosidade. Você está fazendo, mas o teu coração não está ali. Você está lendo a Bíblia porque você tem que ler a Bíblia, porque o pastor falou que você tem que ler a Bíblia, e a Bíblia diz que é a única maneira, ouvir a palavra de Deus, para aumentar a tua fé. Então você fala: eu preciso ler a Bíblia. Você está fazendo para cumprir um ritual religioso, mas você está lendo a Bíblia pensando no feriado. Você está lendo a Bíblia, o teu coração está distante daquilo ali. Você faz a tua oração todo dia. Não, pastor, eu de manhã levanto e oro. Você faz a tua oração e você não está nem prestando atenção no que você está falando para Deus. Você está fazendo, mas o coração está distante. Na verdade não é isso que Deus quer ou espera de nós. Deus não quer um robozinho para Ele. Deus não quer que todos os dias você levante: não, eu preciso cumprir, pastor, então eu vou fazer 3 orações ao dia. Os judeus, eles tinham isso, eles têm isso, as horas certas do dia para fazer uma oração, irem ao templo. Então eu vou lá, eu cumpro, eu faço. Não, pastor, 3 vezes ao dia eu faço a minha oração. Não é isso, querido. Sabe por quê? Porque até fazendo estas coisas, talvez eu já tenha perdido Jesus há tanto tempo. Eu sou religioso, eu faço, eu cumpro, eu faço coisas boas, mas a questão não é essa. Tudo que Deus colocou na Bíblia não é para que a gente fosse um robozinho, pelo contrário, ele está atrás de relacionamento. Talvez era melhor você até ler menos um pouco. Olha que coisa, que heresia que parece isso, né? Ler menos a Bíblia, mas se relacionar mais com Jesus. Todas as vezes que você abre a tua Bíblia, não abra a tua Bíblia como: olha, eu vou ganhar um pouco. Não. Jesus, eu estou aqui abrindo a tua palavra e eu quero te ouvir. Quero te ouvir. Porque para mim, quando eu ouço a tua voz, muda tudo. Jesus, eu vou para o culto, mas eu não quero que seja só uma celebração. Eu estou indo para lá porque eu quero te encontrar lá. Porque para mim não tem coisa melhor quando eu estou lá no culto e eu sinto que a tua presença me toca, e eu ouço uma palavra e aquilo entra no meu coração e no meu espírito e eu saio diferente. Jesus, não tem coisa melhor. Você não vem para a igreja porque você está atendendo
ritual que já faz parte da tua vida há tantos anos. Se você faz isso, deixa eu te dar, você está perdendo tempo da tua vida. Você podia estar fazendo outra coisa, trabalhar no domingo para ganhar mais dinheiro, ao invés de fazer isso. Você vem porque você diz: eu quero ouvir a voz dele, eu quero me encontrar com ele, eu quero entregar tudo para ele, porque ele me deu tudo. Eu quero cantar como se fosse meu último dia, minha última oportunidade, declarar o meu amor para ele, porque que amor é esse que me alcançou? Então eu vou cantar para ele, porque eu amo ele também. Não é sobre você vir a um encontro religioso, não é sobre você fazer coisas boas, mas é sobre você ouvir a voz dele, você está próximo do coração dele. Até no meio de coisas boas, às vezes a gente se perde. E talvez esse deva ser um dos nossos maiores cuidados, até para alguém que está no ministério. Porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que se eu estou fazendo algo para Deus, Deus está comigo. Não necessariamente. Eu estou fazendo para Deus, Deus está lá. Não, eu posso fazer para Deus na minha força, sem Deus. Essa é uma oração, por exemplo, todas as vezes que eu estou para subir no púlpito, eu oro, geralmente eu oro isso: Deus, vai comigo, eu não quero ir ali se o Senhor não estiver, não quero fazer na minha força, só me deixa aí se o Senhor estiver comigo. O perigo de fazermos até coisas boas para Deus e Deus já não estar mais ali com a gente. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque se Deus não estivesse, eu pregaria talvez uma mensagem parecida com o que eu estou pregando, porque eu estudei para isso. Eu viria aqui, eu estou com o sermão aqui, eu tenho as minhas anotações, e eu pregaria mesmo que Deus faça assim: Deus não está, Deus não apareceu. Existe esse perigo da gente fazer coisa para Deus, achando que Deus está lá, e Deus talvez já não esteja mais lá. E pior do que tudo isso é quando a gente não se deu conta que Deus já não estava mais ali. Esse é o próximo ponto: perder, mas não perceber que já perdeu. Talvez, eu acho que essa é uma das coisas mais tristes, e não só para nós, mas talvez seja uma das coisas mais tristes para Deus. Deus olhando e pensando: ele já não me escuta há tanto tempo, eu já não faço mais parte da vida dele há tanto tempo, mas ele nem percebeu. Ele continua achando que eu estou lá, ele continua achando que eu estou com ele. Eu fico pensando que Deus fica tentando de alguma forma mostrar e dizer: não está. Você foi viver tua vida, você está fazendo as suas escolhas, você está tomando as suas decisões, mas você não me colocou em nada disso, você não me colocou nessas suas decisões, você não me colocou nas áreas da tua vida, você me deixou para trás e foi embora. Perigo de seguirmos e deixarmos Jesus para trás, e pior, não percebermos. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem, não perceberam. E eu fiquei pensando nisso, como é que eles deixaram e não perceberam? A Bíblia não dá esses detalhes, mas eu fiquei pensando, como é que os pais não se deram conta de que o dia todo o menino não estava com eles? E eu chego a uma conclusão na minha cabeça, o que pode ter acontecido. Talvez por estarem acostumados demais, talvez as crianças já ficavam à vontade, talvez longe até do olhar dos pais, tanto que eles viajam o dia todo e os pais não percebem. Se não percebem, porque era normal não ver por algum tempo. Talvez durante o dia as crianças brincavam, os pais iam ao templo e tal, e no final do dia sempre dava certo. Menino Jesus aparecia lá no final do dia com os pés sujos, brincou com a criançada. Ou seja, talvez por durante algum tempo não verem Jesus, talvez por algum tempo, período durante o dia, não ouvirem a voz de Jesus, aquilo se tornou normal. Então eles foram embora e durante um dia todo aconteceu o que acontecia lá.
não viram ele, não ouviram ele, e não causou nenhuma estranheza, porque era normal isso. Não, o menino está por aí brincando, tá com a turma. Daqui a pouco eu fiquei pensando nisso, eu falei, será que este não é um dos motivos do porquê a gente algumas vezes perde Jesus e nem percebe que perdemos? Eu acredito que sim. Deixamos de ouvir Jesus, talvez por algum tempo. Deixamos de ver Jesus, talvez por algum tempo. Aquilo se tornou normal. O tempo passou. A gente nem se deu conta, porque a gente só sente falta daquilo que está na nossa vida sempre. Você sente falta de uma pessoa, por quê? Porque você está sempre com ela. Se ela desaparece, você sente falta dela. Com quem você não convive, você não sente falta. Já não convive mais com aquela pessoa há 10 anos. Você não sente falta dela no seu dia a dia, né? Você não percebe que você vive a tua vida sem ela. Agora, com aquela pessoa que todo dia está ali, você ouve a voz dela todo dia, você vê ela todo dia, de repente ela some da tua vida. O que acontece? Dá falta. Você dá falta daquela pessoa. Você percebe? Que falta aqui de ouvir a voz dela, que falta de estar com ela. Agora, quando eu deixo de ver, quando eu deixo de ouvir, aquilo se torna algo normal, e a gente acaba nem percebendo que já não está mais ali. Triste, mas a realidade. Se eu perguntasse para você hoje, nessa manhã, qual foi a última vez que Jesus falou com você? Jesus falou com você hoje? Jesus falou com você ontem? Jesus falou com você nessa semana? Pastor, acho que não falou não. Passou uma semana, você não ouviu a voz de Jesus. Talvez passe um mês e você nem sinta falta, porque você já se acostumou a não ouvir a voz de Jesus. Você perdeu e não se deu conta que havia perdido. Talvez é o que estava acontecendo aqui. Durante os dias em Jerusalém das festas, o menino está brincando. Ele saiu da nossa vista, não estava à nossa vista o tempo inteiro. Não ouvimos a sua voz o tempo inteiro. Então, como não vimos o dia todo e como não o ouvimos durante um dia todo, era normal, porque afinal isso sempre acontecia. Talvez a gente perca Jesus e nem perceba, porque a gente deixou de ouvi-lo diariamente, de vê-lo diariamente nas nossas vidas. E aí já não faz mais falta. E a gente às vezes nem percebe que não está fazendo falta. Afinal, a gente está fazendo coisas boas. Afinal, a gente está vindo na igreja, a gente está vindo no culto, A questão não é estar vindo no culto. A questão não é estar indo no Connect. A pergunta é outra. Quando que Jesus falou com você? Você levantou hoje de manhã e você fala, não, Jesus falou comigo hoje. Eu entrei no banho, tomar um banho, eu orei e Jesus falou comigo. E Jesus fala de diversas maneiras. Agora, é interessante que só conhece a voz quem ouve. Como é que ouve Jesus? Eu nunca ouvi Jesus audivelmente. Tem gente que diz que ouviu, amém. Nunca ouvi. Mas sabe a Bíblia, você lê e sabe aquele sentimento de que tem alguém falando com você. Tem vezes que eu falo, meu Deus, alguém está falando comigo. Não é que eu estou ouvindo voz, não estou ficando doido, não, mas uma convicção interna no teu espírito. Deus falou comigo, essa palavra é para mim. Ele falou. Tem vezes que eu estou fazendo alguma coisa, outra coisa, qualquer coisa, mas é a chuva, a árvore que balança, coisas do nosso cotidiano que acontecem, às vezes aquela convicção interna, Deus falou comigo. Você ouviu a voz? Não ouvi nada, mas eu sei que, agora, só conhece a voz quem ouve. E aí muitas vezes a gente deixa de ouvirmos a voz, vai deixando. E a triste notícia, a gente muitas vezes nem percebe que já está tão longe,
porque se tornou algo comum e normal. Uma das histórias talvez mais tristes que a gente encontra na Bíblia, eu amo essa história, não por conta do desastre que é a história, mas uma história que me ensina muito e traz para mim um temor muito grande, que é a história de Sansão. Escolhido por Deus, ungido pelo Senhor. No ventre da mãe dele, Deus disse para a mãe que havia escolhido aquele menino, e ele seria nazireu e separado para Deus, e Deus já ungiria a vida dele. Ele nasce com uma missão, com um chamado de Deus de libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus que oprimiam o povo de Deus, e o Espírito Santo de Deus enchia Sansão de tal maneira que vinha a ele uma força extraordinária. Ele se levantava contra os inimigos e os destruía, e arrancava os portais da cidade. Uma força fora do normal, sobrenatural, por conta do Espírito Santo, da aliança que ele tinha com Deus. E o símbolo da aliança que ele tinha com Deus era o seu cabelo, porque ele era nazireu. Um dos símbolos era o seu cabelo, nazireu. Sobre a cabeça dele não havia passado navalha. E a gente sabe da história, provavelmente você sabe da história, Dalila. Ele se une a uma mulher. Na verdade, Sansão não caiu num dia, ele veio caindo, ele veio tomando decisões, ele veio fazendo escolhas que foram o afastando de Deus. Mas chega aquele episódio então que Dalila vai cortar os seus cabelos. Os filisteus vinham contra ele e todos tentavam descobrir qual era o segredo de Sansão, e ele não revelava o segredo. Dalila tenta por 3 vezes convencê-lo, e ele mente para ela e diz: não, meu segredo é tal coisa, meu segredo é tal coisa. E aí ela falava para os filisteus: podem vir, que agora eu descobri o segredo dele, como é que eu tiro a força dele. Eles chegavam, Dalila acordava Sansão, e Sansão levantava e vencia os inimigos, e ela entendia: não é isso. Pela 4ª vez, então ela o convence, ela ganha o coração dele, e ele abre o coração e diz para ela: minha força está no meu cabelo. E na verdade a força não estava no cabelo. O cabelo era o símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Então na verdade a força de Sansão estava na aliança que ele tinha com Deus. E sabe o que é mais triste de tudo? Porque na 4ª vez Dalila o acorda e diz: Sansão, os filisteus estão chegando. Sansão pula, se levanta e vai enfrentar os filisteus. Só que dessa vez ele é vencido, ele é preso, ele tem os seus olhos furados, ele é envergonhado. Sabe o que é mais triste? Que ele pulou, ele foi contra os filisteus, e ele não se deu conta que a presença de Deus já não estava mais com ele. Será que não é isso que acontece conosco tantas vezes? A presença já se foi, e a gente se levanta para fazer aquilo que fomos chamados para fazer, e nem percebemos que Deus, o Espírito Santo, já não estava mais conosco. Que triste. E na verdade, sempre que eu me levanto para fazer até coisas boas que Deus me chamou para fazer, sem a presença de Deus comigo, eu fracasso. Talvez você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Talvez você diz: Gui, eu estou lá, não está dando certo, mas foi Deus que colocou no meu coração. A pergunta não é essa. A pergunta talvez que eu e você precisamos fazer seja: Deus mandou, eu estou fazendo o que Deus mandou, mas a pergunta é: será que Deus está lá comigo? Ou será que eu estou lá fazendo o que Deus me chamou para fazer, mas eu já deixei Deus no meio do caminho e Ele não está comigo mais lá? Talvez esse seja um dos grandes problemas. Talvez essa seja a resposta para muitas coisas na tua vida que não estão andando e não estão fluindo. E aqui um grande engano do diabo para nós, porque eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu estou lutando pelo sonho que foi Deus que colocou no meu coração. Amém. Mas Deus está lá nesse sonho com você? Deus que abriu essa porta de trabalho para mim. Amém. Mas Jesus está lá no teu trabalho com você? Foi Deus que me colocou, foi Deus que falou para eu fazer essa faculdade. Jesus está lá na faculdade com você, ou Ele te colocou, você está lá fazendo e você deixou Ele para trás? Ele abriu a porta, você foi, e agora Ele
ficou para trás. Talvez é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Uma outra coisa que eu percebo aqui que pode acontecer, fazer com que a gente perca Jesus no meio do caminho, são as distrações. E distrações não são coisas ruins, muitas vezes coisas boas. Mas a distração, qual é o significado de estarmos distraídos? Distrair é você perder o foco. Estou distraído, perdi o foco. Ou seja, eu precisava estar olhando para um lugar e me distraí, tirei os meus olhos de onde eu precisava estar e perdi. Foi o que aconteceu com os pais. Se tivesse só os pais de Jesus com Jesus, eles teriam perdido Jesus? Provavelmente não. Mas o que aconteceu? Tinham mais pessoas, a festa era grande, tinham colegas, tinham familiares, a turma era grande, eles estão conversando, eles estão se entretendo, eles estão batendo papo, e aí tudo aquilo causa algum tipo de distração, e o pai e a mãe que é responsável de cuidar do filho de 12 anos, em algum momento tira os olhos do filho de 12 anos, porque estão distraídos com outras coisas que estão acontecendo e acabaram perdendo o menino Jesus. Será que não é isso que acontece conosco muitas vezes? Distraídos demais, são tantas coisas, são tantas pessoas, Gui, minha agenda é tão cheia, são tantos compromissos, eu tenho tantas responsabilidades. O meu trabalho, Gui, você nem sabe, eu entro 6h30 e saio 9, não dá tempo para nada. A minha questão aqui é a seguinte: o que é prioridade na tua vida, o que é mais importante? E talvez você até diga para mim, Gui, o meu trabalho é mais importante, porque se eu perder meu trabalho, como é que eu vou fazer? Eu digo para você, você está errado, a tua prioridade deveria ser do Senhor, sabe? Porque se Jesus hoje falar assim, está trabalhando muito, eu vou tirar o teu fôlego para você dar uma descansada, acabou, perdeu o trabalho, não trabalha nunca mais. O teu trabalho não é prioridade, não é mais importante. Porque se amanhã, se o Senhor falar assim, essa porta que eu abri eu estou fechando, amanhã você chega no teu trabalho feliz da vida, e quando você chega lá, o teu chefe está com a sua cartinha na mão, Deus lhe abençoe. E era a coisa mais importante na tua vida. As distrações, coisas boas, que roubam de nós o que é mais importante. A coisa, nem é coisa, mas a pessoa mais importante na minha e na sua vida é Jesus. Você pode perder emprego, Jesus abre outra porta. Você pode perder uma pessoa que você ama e você pensa, minha vida, se eu perdesse aquela pessoa, minha vida ia acabar. Se você tem Jesus, Ele sustenta o teu coração, Ele traz alegria em meio à dor, Ele traz esperança onde não existe esperança, Ele cria uma saída onde não existe uma saída. Mas importante não são as coisas são boas, e muitas delas foi Deus quem as criou e nos deu, e nos permitiu que vivêssemos muitas coisas boas, mas nenhuma delas são mais importantes do que Jesus nas nossas vidas. Tire os olhos de Jesus e haverá sofrimento e dor. Foi o que aconteceu. Distraíram, tiraram os olhos de Jesus e sofreram. Lucas não detalha o sofrimento da família, mas se você é pai, se você é mãe, pare para pensar, 3 dias sem encontrar. Você acha que eles sofreram? Você acha que eles dormiram naqueles 3 dias? O sono do justo. Pastor, meu filho está por aí, mas eu vou nanar. Não dormiu. Chorou, a mãe chorou, descabelou, deve ter dado uma chacoalhada no Zé, seu irresponsável, você não prestou atenção no menino. Confusão, tristeza, dor, angústia, tira o sono, porque distraiu e perdeu Jesus. É exatamente a mesma coisa que acontece na minha vida e na tua vida quando a gente perde Jesus. Dor, sofrimento, angústia, quando perdemos Jesus. Talvez você esteja tentando acertar ou consertar muitas coisas na tua vida, e talvez você esteja indo pelo óbvio. Talvez essa dor está sendo causada porque eu preciso ajustar algo no meu trabalho e não está legal.
Talvez você está indo pelos caminhos humanos, né? Eu acho que se eu resolver aquela questão, eu digo para você que talvez todas essas questões que você pensou que poderia resolver de tantas outras formas, talvez a saída para todas elas é se você simplesmente encontrasse Jesus de novo. A palavra de Deus nos orienta e vai nos dizer que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é aquele que nos guia, nos orienta, nos ensina a palavra de Deus. Ou seja, todo o direcionamento que eu preciso, eu encontro onde? É com o Senhor, vem do Senhor. A sabedoria que eu preciso para resolver um conflito, às vezes que eu não sei como resolver, e às vezes a gente está tão aflito, tão desesperado, a gente pede ajuda para tantas pessoas, enquanto na verdade, se nós não tivéssemos perdido Jesus, talvez estaria tão mais claro para nós, de resolvermos esses problemas e esses conflitos, porque quando a gente perde Jesus, na verdade, a gente perde tudo. Não existe alegria completa, verdadeira, sem Ele. Não existe esperança sem Jesus. Em alguns momentos da vida não existem saídas, se não fosse pelo Senhor nas nossas vidas. Distrações. A gente olha para a palavra de Deus e a gente vê grandes homens, mulheres de Deus que se distraíram e perderam tantas coisas. Sabe Davi? O homem chamado segundo o coração de Deus se distraiu. Estava tudo certo, fazendo coisas boas, no palácio, reinando, sendo influente. Deus havia o levantado, mas em algum momento ele se distrai. Ele olha a mulher tomando banho, toma uma decisão, e por conta daquela decisão, e Davi era um homem de Deus, tá? Não era um perverso, não, ele era um homem de Deus. Se distraiu, errou. Se você ler o Salmo 51, você vai ver a dor de Davi depois do seu erro. Ele chora, ele fala sobre dores como se fosse dores no físico, de tanta dor do arrependimento, dores nos ossos, ele diz. Tamanha dor que seu erro o causou. Um homem que amava Deus, mas se distraiu, e por ter se distraído, sofreu muito. A família de Jesus, porque se distraiu, sofreu muito. E na verdade não é isso que Deus quer para nós. Tem pessoas que Deus pensa, não, Deus, já que esse tanto de regra que Deus colocou na Bíblia, Ele deve ser um Deus mau, que quer castigar. Não. Deus te ama, Ele tem o melhor para a tua vida. Não quer que você fique chorando. Por isso que Ele colocou a palavra dEle, para te orientar, para que você evite os sofrimentos da vida. Para terminar aqui, versículo 45, e como eles procuram, não acham Jesus, o que é que eles fazem? E como não o encontraram, eles voltaram a Jerusalém, à sua procura. Isso me ensina algo, porque na Bíblia você vai ver que arrependimento está totalmente ligado à volta. Quem não se arrepende não quer voltar. Você pode até sentir remorso por conta das consequências de algo que você fez e colheu, mas o que você quer fazer quando você sente remorso é simplesmente seguir em frente, apagar, deixar para trás. Mas quem se arrepende volta. Quem se arrepende volta para o lugar de onde caiu. Eu errei com aquela pessoa, eu me arrependi, eu não finjo que nada aconteceu. Eu vou lá para ela e falo, eu errei, eu falei com você, me perdoa, eu estou errado, eu reconheço. Isso é arrependimento, é voltar, é acertar. Tem crente que pensa isso, fez um monte de coisa ruim, ai, Deus me perdoou, segue vida. Sim, Ele te perdoou, mas se você se arrependeu, você volta para resolver as suas pendências. Você pede perdão a quem você magoou, você acerta as suas coisas. Ah, pastor, eu estou devendo o banco, agora eu sou crente, Deus me perdoou, está limpo. Não, vai lá no banco agora, que Deus te perdoou, e diz, olha, me endividei aqui, sou crente, sou homem de Deus agora, não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou fazer uma proposta, eu vou pagar, nem que for em 20 anos, mas eu vou acertar as coisas. O arrependimento faz com que a gente volte. A família voltou para Jerusalém, para buscar aquilo que havia perdido. Eu não sei você, mas talvez, deixa eu te dizer, talvez, e esse é o teor da mensagem, talvez você ouvindo tudo isso, e a minha oração é essa,
porque tem muitas vezes que a gente já perdeu Jesus e não percebeu. A minha oração é para que talvez você esteja ouvindo todas essas coisas e talvez você está pensando: rapaz, será que eu perdi Jesus em algum lugar na minha vida? Será que foi lá no meu trabalho que eu deixei Jesus? Será que foi naquela escolha, naquela decisão que eu deixei Jesus para trás? E o que o diabo vai fazer é te acusar e dizer: agora já foi, agora. Mas eu quero te encorajar com essa palavra, porque a família de Jesus, o que é que ela fez? Ela voltou. O meu encorajamento para você nessa manhã, independente do lugar, independente do momento, como foi que você esqueceu Jesus, eu quero dizer para você: volte para este lugar de onde você caiu. Sabe por quê? Eles foram até lá e sabe o que eles encontraram? Jesus. E aí sabe o que aconteceu? Jesus foi com eles. Mesmo Jesus, engraçado isso, porque mesmo Jesus sabendo que ali era o lugar para ele ficar, ele não fica, ele volta com a família. Ele foi junto. Não sei onde você caiu, não sei onde você perdeu Jesus, se você perdeu Jesus, mas eu acho que é manhã de nós voltarmos, tentarmos entender aonde foi que eu perdi Jesus. E isso aqui é delicado, porque talvez você pense assim: pastor, eu não sou um pecador, não, eu venho na igreja, eu não estou falando de que você vem na igreja, eu não estou falando que você é um pecador, eu estou falando de você ter perdido Jesus, relacionamento pessoal com Ele. Talvez você esteja fazendo coisas boas até para Deus, mas perdeu Jesus no caminho. Talvez já não ouve mais a voz dEle, talvez já não é mais direcionado por Ele nas coisas que você faz. E talvez você chegue a essa conclusão hoje: cara, acho que eu deixei Ele em algum lugar no meio do caminho. E se você entender isso, se você reconhecer isso nessa manhã, é dia de você orar, é dia de você voltar, é dia de você dizer: Senhor, aonde foi que eu perdi o Senhor na minha vida? Eu quero ter o Senhor de volta todos os dias, eu quero te ouvir, eu quero te abraçar, eu quero ter o Senhor comigo todos os dias. Então eu quero que você, nesse momento, por um minutinho, você reflita sobre isso. Se você puder, feche os teus olhos, fica com os teus olhos fechados. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Será que eu perdi Jesus no meio do caminho? Será que eu deixei Ele em algum lugar? E depois que você tiver esse momento onde você vai refletir sobre isso, eu quero orar junto com você. Mas fique com os teus olhos fechados e pense nisso por um minutinho. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.